Eu quero iniciar desejando uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira roda de conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns poetas negros do Nordeste. Eu vou deixar que o Jerônimo apresente o tema. Então, muito boa tarde a vocês. Lembrando que esse nosso momento é um momento realizado pelo projeto de extensão Literatura que Me Enxergo, juntamente com o projeto Literatura que Liberta, com as professoras Adriele e Noara. Temos como alvo a comunidade quilombola da Cavalhada. Lembrar vocês que após concluir essa roda de conversa, ela está sendo gravada, ela vai ser postada nas nossas redes sociais, então é importante que vocês comentem e curtam esses nossos momentos. Nós teremos como tema Nordestiano em prosa e em versos. Nós vamos mostrar a vocês escritores e escritoras negras que vão mostrar sua potencialidade e sua representatividade. Então, para começar, a gente vai começar com o Edson, né, Adriele? Isso mesmo, pode dar a palavra a ele. Tá por aqui. Então, Edson, apareça aí e espero que vocês gostem desse momento. Olá, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. É sempre uma satisfação estar discutindo com vocês, né, dialogando sobre essa temática tão importante e urgente que é a representatividade do negro, né? Agora partindo de uma perspectiva da literatura, né? A gente teve uma conversa, acho que faz um pouco mais de um mês, né, onde a gente apresentou algumas personalidades, né, nas artes diversas, né? Desde a música até a literatura, até o ativismo político. E hoje a proposta é que a gente se centre mais na questão da literatura, tá certo? E eu, como pernambucano, vou apresentar para vocês dois poetas que representam tão bem a literatura de Pernambuco do Nordeste. Só lembrando assim da importância desse projeto que vocês desenvolvem, porque é através desses projetos que a gente consegue dar visibilidade a alguns autores que a grande mídia muitas vezes boicota, esquece de propósito, né? Porque esses autores eles têm esse papel importante que é de fato fazer com que as pessoas se enxerguem a partir de sua literatura, né? E a gente sempre discute essa necessidade de apresentarmos diversas possibilidades para que a população negra, principalmente os jovens, eles passem de fato a se enxergar em papéis de poder, né? E como o Jerônimo falou, a gente vai ver as potencialidades de alguns autores, né, através do contexto da literatura. Então, assim, eu vou apresentar para vocês dois autores, como eu falei. O primeiro é Solano Trindade, é um poeta pernambucano que nasceu em 1908, tá certo? Pouco tempo depois da abolição da escravatura. Ele encontrou muitas dificuldades, como todo negro encontra até hoje, inclusive, se hoje já é difícil, imagine naquele período, né? De tão pouco tempo de abolição da escravatura, a população negra ela foi, entre aspas, libertada, mas sem nenhum tipo de política pública, e ela foi relegada, né, ao papel de subalterno, né? Então, assim, quem viveu esse período pôde compreender de perto ali o que é que foi a chaga do longo período de escravidão que nós passamos aqui em nosso país. Então, Solano Trindade, ele foi um autor que conseguiu, através de duras penas, conseguir uma formação intelectual e rodou o Brasil num projeto de expansão de sua obra e tentando, de fato, com alguns outros autores, como Abdias Nascimento, formar um grupo de intelectuais negros, tá certo? Aí tem aqui uma biografia rápida dele, né? Francisco Solano Trindade nasceu em Recife em 1908 e morreu em São Paulo em 74. Ele foi poeta, ativista político e homem de teatro. Participou dos históricos congressos afro-brasileiros realizados em 34 e 37, respectivamente em Recife e em Salvador. Criador da Frente Negra de Pernambuco e do Centro de Cultura Afro-Brasileira, estruturou em Pelotas, Rio Grande do Sul, um grupo de arte popular já existente, transformando, em 43, no Teatro Popular Negro. No Rio de Janeiro, participou da fundação do Teatro Experimental do Negro. Ao mesmo tempo, destacou-se como grande nome da poesia de temática e vivências negras no Brasil. Além disso, fundou em Embu, São Paulo, um importante centro de arte popular,
Sua produção foi elogiada por intelectuais mundialmente estabelecidos, reconfigurando a história e a memória dos afro-brasileiros, recuperando eventos e trajetórias que negam os estereótipos de passividade e submissão. Esforçou-se em contribuir com sua poesia para a difusão de fatos históricos, ou já esquecidos, ou mostrados através de outras perspectivas dos livros de história do Brasil. Essa parte aqui é muito interessante porque a gente sabe que ao longo da história, quem produziu a história, que foi a população de cunho eurocêntrico, sempre tentou colocar o negro num papel de subalternidade, até de passividade, né? Como se eles aceitassem a escravização de maneira muito passiva, como se de fato aquele lugar fosse o lugar que eles aceitaram. Então, assim, o Solano, através da literatura, ele vai começar a demonstrar que não foi bem assim, né? Que houve sim resistência, né? E que isso tem que ser considerado em todo esse processo de recontagem do que foi o estabelecimento do negro na formação do Brasil. Assim, voltando aqui, assim escreveu: eu canto Palmares, sem inveja de Vigílio, e Homero, e de Camões. Veja que coisa interessante, né? Ele foi um dos primeiros autores a expressar todo o orgulho que ele sentia da história de seu povo, em contraposição àquilo que a cultura eurocêntrica quer impor. De que a gente aqui no Brasil, nascido aqui no Nordeste, precisa estudar parte da mitologia grega, por exemplo, e parte dos heróis europeus, e esquecer, às vezes, quem está aqui pertinho da gente, que pode servir como referencial bem mais eficaz, né, do que esses outros. Em 49, teria pronunciado na sede carioca do Instituto dos Arquitetos do Brasil, conforme anúncio no jornal Quilombo, conferência sobre poesia negra no Brasil, na qual abordaria o problema dos brancos que fazem poesia negra e dos poetas negros que são comprometidos nem identificados como esse tipo de criação poética. Então, desde esse período, a gente pode perceber que essa discussão ele já era um visionário. Ele começava a trazer um tipo de crítica que era a questão do lugar de fala, né? A questão das pessoas brancas quererem falar da problemática do negro do que o próprio negro falar daquilo que ele sentia. Então, ele foi um dos primeiros a cobrar esse lugar de fala no campo da literatura. Pode passar. Então, assim, ele tem um texto que é muito denso no sentido de trazer todo o sentimento que ele tinha em relação àquele momento histórico, né? Aí tem aqui um texto dele que fala: meu canto de guerra, eu canto na guerra como cantei na paz, pois meu poema é universal, é o homem que sofre, é o homem que geme, é o lamento do povo oprimido, da gente sem pão, é o gemido de todas as raças, de todos os homens, é o poema da multidão. Tanto é que ele é conhecido como o poeta do povo, tá certo? Ele foi um autor que já desde o primeiro momento que ele começou a produzir, ele passou a observar esses elementos que muitas vezes, nesse período histórico, eles eram desprezados. Porque a gente vai ter um tipo de literatura que atuava mais como escapismo, que buscava destacar elementos da beleza, elementos de distração, e a partir de alguns autores, a gente vai começar a perceber uma literatura mais engajada, em querer denunciar, de fato, né, mazelas sociais, denunciar o racismo de maneira mais escancarada. Então, ele tem um papel muito importante, né, nesse surgimento, né, de uma literatura diretamente envolvida com a causa negra. Pode passar. E aí tem dois poemas que eu achei muito pertinente da gente apresentar aqui a vocês, que é O Navio Negreiro, primeiro, onde ele fala: lá vem um navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem um navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem um navio negreiro, por água brasiliana. Lá vem um navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem um navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem um navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem um navio negreiro com carga de resistência. Lá vem um navio negreiro cheio de inteligência. Eu achei muito bom esse poema aqui, porque ele consegue fazer uma conciliação entre os elementos brutais, que é a própria disposição do navio negreiro, né, como a gente sabe muito bem como é que foi, de pessoas que tiveram sua condição humana retiradas ao serem colocadas num espaço minúsculo, como se fossem animais, né, e aí ele consegue trazer
também um pouco de poesia, que o que veio de África nesses navios não foram só corpos escravizados, foi também poesia, foi inteligência, não foi só dor, foi também alegria, né? Que é o que forma nosso caldo brasileiro. E o outro poema que eu achei fantástico, né? Que é Gravata Colorida, onde ele diz: quando eu tiver bastante pão para meus filhos, para minha amada, para os meus amigos e para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito, e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos os que gostam de gente engravatada. Eu achei esse poema aqui muito simples e muito perfeito, assim, fantástico, porque ele faz justamente uma crítica, né, àqueles que desfrutam de algumas futilidades e esquecem o que de fato é importante. Ele só diz que vai obter um objeto de desejo depois que ele saciar aquilo que é mais importante, que é a fome, né? Ele primeiro vai procurar o pão, não só para ele, como para os filhos, para os amigos, para os vizinhos. Ele vai procurar o pão, o alimento físico, e também o pão, alimento subjetivo, que é a leitura. E depois que ele estiver bem alimentado de tudo isso, ele vai em busca de uma coisa supérflua, de um adereço, que é uma gravata colorida, né, para tentar satisfazer aqueles que, de fato, acham isso importante, né? Então, para vocês refletirem aí e sentirem o quanto essa crítica aqui é uma crítica pesada, tá certo? Então, esse aqui é o Solano, né, nascido em Recife, ele tem uma importância muito grande para nós aqui no Nordeste, no Brasil, né? Então fica a dica para que vocês se aprofundem mais sobre esse autor. Ele tem uma literatura vasta e tem uma contribuição muito grande, entendeu, nesse processo de desconstrução do que foi o período de escravidão e do racismo aqui no Brasil. Aí agora a gente vai para um autor também de Recife, só que mais moderno, né, que é o Miró, da Muribeca. Esse autor aqui, ele é vivo, ele está com 60 anos, é um autor chamado um poeta marginal, né, que, de acordo com o cânone da literatura, ele não está nos livros oficiais, mas é uma pessoa que, como vocês vão ver, eu vou falar pouco dele, porque eu reservei aqui um vídeo onde ele vai se apresentar, né, ninguém melhor do que ele mesmo para ele dizer quem ele é, tá certo? E só uma breve biografia, né, João Flávio Cordeiro da Silva, nasceu em Recife, dia 6 de agosto de 60, conhecido como Miró da Muribeca. Ele ganhou esse apelido jogando futebol, sendo comparado pelos amigos ao jogador Mirobaldo, à época que defendia o Santa Cruz. Iniciou na poesia com versos marcados pelo lirismo, mas depois começou a refletir na sua obra a violência policial que experimentava no dia a dia. Esse bairro aqui da Muribeca é um bairro de Jabotão dos Guararapes, que é um bairro pobre, né, que é conhecido inclusive por ter um lixão, e sempre quando o pessoal fala Muribeca, associa, tá certo? E vocês vão ver do que é marcado essa poesia dele. É um autor que passa por uma dificuldade muito grande, porque ele é alcoólatra, tá certo? Ele vai falar um pouco sobre ele agora, eu vou pedir para a Adriele liberar o vídeo para a gente apreciar um pouco da pegada do Miró. Minha poesia não é outra coisa a não ser o olhar. Quem for ler minha obra, vê toda hora eu falo do olhar. Minha poesia entende o gari, minha poesia entende o engenheiro, minha poesia entende o cineasta, os jornalistas, os intelectuais, minha poesia entende uma dona de casa, não é? A minha poesia não precisa ir para o Aurélio para entender. Eu sou a poesia do povo, o sentimento do homem, do ser humano. Mãe, o meu pai era o quê, mãe? O seu pai era um poeta, meu filho. Mãe. O que faz um poeta, mãe? Um poeta escreve sobre as coisas alegres e tristes do mundo. Mãe. Mãe. Não se iluda, minha calma não tem nada a ver. Quando eu digo que a solidão é entrar no caixa eletrônico e esquecer a senha, né?
solidão, janela de ônibus, é danado para botar a gente para pensar, ainda mais quando a viagem é longa. Faz 10 anos que eu não amo ninguém. 10 anos que eu não beijo uma mulher na boca, que eu não durmo com uma pessoa que eu coço a cabeça, que eu lave as mãos dela, que eu adoro coçar a cabeça da mulher. Eu sou leão com leão, eu sou sensível, todo sensível, tem um vício. A minha doença é o álcool. Aí eu estou diminuindo minha doença. Pronto. Água de coco, iogurte, uma cerola de Zeca de R$2, pá. Mas toma vitamina, hein, mano? Aí tem aqui, ó, o complexo B, porque eu não consigo ainda parar de beber. Sou pirata, solitário, sem mais nada. Eu escrevo muito sobre o amor, sobre a violência, sobre a solidão humana, né? Eu quero dizer para vocês que eu sou mais cronista do que um poeta. E eu escrevo sobre essa neurose da rua, o amor da rua, a injustiça. Se me passar uma imagem, eu escrevo na hora. Eu não deixo um poema para amanhã. Merece um tiro quem inventou a bala. Elza caga na rua, Elza não limpa a bunda. Dizem que Elza não tem juízo. Os sem juízos são imunes perante Deus e a polícia. Minha poesia, ela não é só minha poesia, é o meu corpo, a minha performance. São Paulo, desculpa São Paulo, eu gosto muito de tuas luzes, mas tem um ser humano largado na calçada, aí nessa hora o coração do poeta se apaga. Sim, sim, eu sei, faço meu serviço e faço minha lei. Sim, sim, eu... No Brasil, estamos estudando desde Minas Gerais até Piauí sobre como é que Miró fala isso. Eu sou um poeta que vendi 4.000 livros em menos de 2 anos. O ano passado, eu fui o poeta mais vendido do Brasil. Eu mesmo vendo o meu livro. Eu pego meus livros e vou à luta. Faz 35 anos que eu vivo só de poesia e não trabalho pra filha da puta nenhum. Mas agora aqui, ó, vê que bem, vê que felicidade. Uma esquina de Recife, a minha poesia, com vocês que eu nunca vi na minha existência, brother. Isso é um momento raro, mano. Eles não vão acreditar, os intelectuais de merda. Esse momento sublime, gracioso, vocês todos bonitos, cara. Tem não, mano. Tem não. Cachorro latino, oh my dog. Que é que ele lá todo dia esse cachorro? Pronto, agradeço, Adriele, o compartilhamento do vídeo. Então, o Miró é isso aí, pessoal, como vocês viram, né? É uma pessoa direta que, a partir das vivências do cotidiano, né, do Recife, de outros locais, como ele falou de uma poesia de São Paulo, ele vai extraindo versos e reflexões que ajudam a denunciar algumas mazelas sociais, certo? Então, assim, até eu convido vocês a procurarem ele no Facebook, ele tem uma página lá que é alimentada por algumas pessoas que são fãs da obra dele, porque, como a gente pode perceber, ele é uma pessoa que não tem assim, muita estrutura. Então, a partir disso, um grupo de estudantes, se eu não me engano, da UFPE, eles se juntaram e criaram uma página para ele, para divulgar a obra dele, comercializar, para que ele pudesse, de fato, sobreviver a partir dos recursos advindos da produção literária dele, tá certo? Então, é importante que vocês conheçam, que vocês divulguem, também consumam esse autor, que para mim, né, é um dos melhores da atualidade. Aí, para a gente concluir essa primeira etapa, tem mais 2 poemas dele aqui, que eu acho bem sucinto, assim, e bem impactante. Eu vou pedir para a Adriele passar, para a gente visualizar. Pronto, ele fala aqui: a vida é uma dádiva, a vida é uma dúvida, a vida é uma dívida, cada um que pague do seu jeito. Só que Deus não aceita cartão de crédito, né? E a outra, ele traz aqui: a saudade dói, e não a farmácia de plantão que resolva.
Então, vocês podem perceber que ele traz sempre alguns elementos, como a questão da saudade, a questão da solidão, né? É uma pessoa que, de fato, coloca no papel aquilo que ele vivencia, né? Ele falou lá no vídeo que ele está há 10 anos sem saber o que é o beijo de uma mulher. Ele, depois que a mãe dele faleceu, que ele só tinha mãe, foi que ele entrou de cabeça no alcoolismo, né? E aí foi internado, quase morreu, passou acho que 2 meses em coma alcoólico. E aí esse grupo foi lá, resgatou ele, está num tratamento ostensivo para que ele volte de fato a produzir e veja significado na vida, né, como ele estava vendo antes, né? Então, assim, é um autor que vale muito a pena a gente conhecer, porque não está, né, nessa literatura hegemônica que a gente conhece aí na internet, você não vai encontrar ele facilmente, mas na rede social você pode ir lá dar uma pesquisada, porque ele tem muito a ensinar para a gente com essa simplicidade dele, tá certo? Então, a princípio é isso, né? Esses 2 autores, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fica aqui à disposição para a gente poder aprofundar, eventualmente, qualquer discussão sobre aquilo que a gente discutiu aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Edson, como sempre, trazendo autores extremamente maravilhosos, né? Como ele diz, fantástico, né? E permitindo que a gente conheça, né? Pessoas que não estão, infelizmente, não estão nessa grande mídia, nem nos livros didáticos, nem explorados, infelizmente, pela escola, e que são talentos muitas vezes escondidos, né? Talentos que não são potencializados, né? Que bom que a gente tem a oportunidade de conhecê-los através do seu olhar, através do seu par de óculos, que é sempre um olhar, apesar de você não usar óculos, é sempre um olhar muito, muito aprofundado, né? Muito reflexivo desses artistas. Muito bom. Bom, o Jerônimo está aqui elogiando o seu sotaque. E aí, gente, alguém teria alguma observação a fazer, algum questionamento, algum pedido? Fiquem à vontade sobre esses 2 grandes artistas que Edson apresentou para a gente. Eu posso falar? Pode, claro. O que eu consigo tirar de mais rico e fantástico de todos esses trabalhos, todas essas ações, e como você disse, Adriele, você não citou a si própria, né? Mas você e Edson estão nos trazendo, nos proporcionando essa oportunidade de conhecer a literatura e a arte, muitas vezes na raiz, de onde ela vem, né? Porque a gente conhece o que está na hegemonia, a gente conhece o que está no livro didático, a gente conhece o mercado da literatura, que nós sabemos que massacra muitos autores e muitos artistas, o que ela nos oferece e nos empurra a goela abaixo. Eu gosto de usar essa expressão. Muitas vezes o mercado da literatura nos empurra a goela abaixo aquilo que eles constroem através da mídia, das redes sociais e das propagandas, o que é uma boa leitura ou o que é cultura, na verdade, né? Eles cristalizam o que é cultura. E o projeto que eu mais admiro e respeito demais nesse projeto que a Adriele coordena e que Edson está sendo esse parceiro maravilhoso, é oportunizar todos nós, eu me coloco mesmo sendo professora, eu me coloco como essa receptora aí, dessa oportunidade fantástica de conhecer a cultura e a arte na raiz, de onde ela vem, o poeta da rua, o escritor que não foi vangloriado aí pela mídia, mas que tem um trabalho fantástico e traz uma literatura e uma leitura que nos provoca, que nos leva a refletir sobre o que é leitura, sobre o que é literatura, sobre o que é cultura, e até mesmo através dessas ações e desses eventos, reconhecer a importância dos artistas locais.
A gente diz, mas é lá em Pernambuco, é lá em Recife, mas é local porque é nossa referência nordestina, é sertanejo, é nossa referência. É uma descoberta de nós mesmos enquanto possíveis artistas. É fantástico isso. E eu fiquei encantada mesmo com o último autor apresentado por Edson aí. Ele mostra a poesia de verdade, que a poesia, como ele diz, é dor, é sentimento, é alegria. E ele mostra de verdade, às vezes trazendo aquela palavra ou aquela expressão que a sociedade coloca como uma expressão que não é da literatura ou que não deva ser colocado na literatura, mas expressa o sentimento e a verdade daquele artista, e não só dele, expressa a verdade de muitos de nós, expressa o que nós sentimos e o que nós queremos dizer, daquele modo e daquele jeito. Isso é muito bom, isso é fantástico. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo que recepcionou, que recebe esse conhecimento, recebe a história, a biografia desses autores. Pelo que eu vi aqui nos comentários, as pessoas ficaram bem impressionadas com as biografias, né, com as histórias de vida, né, e eu costumo dizer, quando do trabalho com a literatura, que não adianta conhecer a obra sem conhecer o autor, sem conhecer quem está por trás dela, né, que conhecer a história de vida de um autor é ressignificar os escritos, traz uma diferença, né, do que ele quer dizer, a mensagem que ele quer trazer, como ele quer nos tocar, né? E faz toda a diferença em até uma admiração, né, que você tem a mais por aquela pessoa, sabendo as agruras, as lutas, as conquistas, né, que ela teve. Muito bom. Eu gostei bastante, né? E essa comparação do passado e do presente, né, trazer um pouco essa linha, né, que os separa e ao mesmo tempo os une, né? A gente sabe que textos literários muitas vezes são, em certa medida, atemporais, alguns não, alguns são bem a cara do seu tempo. Eu e Edson discutimos muito sobre isso, quando a gente lê um texto, né, que ele precisa ser olhado sobre o aspecto, o olhar do seu tempo, da sua época, isso precisa ser respeitado, né? E alguns parecem que não tem época, não tem tempo, porque são atuais, né? É como se tivessem sido escritos essa semana, né? Então, Miró é bem nesse sentido, né? Ele é atual e se torna cada vez mais atual, e mesmo Solano, com uma produção tão antiga, né, que não é tão recente assim, também fala muito, também diz muito a temas que são discutidos até hoje, né? Nenhuma pergunta, nenhuma observação? Vocês estão tímidos hoje? Jerônimo, você ligou aí a câmera. Estava vendo que você fez uma observação aí no chat. Você gostaria de falar algo? Não, Nora já complementou bastante e tu também ajudou na complementação. Só parabenizar Edson, né, que ele sempre traz uns autores que a gente fica pensando depois, né? São autores, igual Nora disse, que muitas vezes não são apresentados pela mídia, não são mostrados, e quando a gente vê que eles falam muito da realidade, né? E, para mim, um autor que fala da realidade mexe muito comigo. A gente precisa ter mais autores assim, e ser mais reconhecido, que, na verdade, a gente não tem reconhecimento. Verdade. Na roda passada ele ganhou vários fãs para Moacir, né? Tem várias pessoas aí já que estão conhecendo e se aprofundando no Moacir. Agora ele ganhou mais fãs para Solano e para Miró. Trazendo aí um grupo de fã-clube aí com ele. Muito bom, gente. Tá certo. Então a gente vai seguindo, tá bom? E vamos adiante. A gente tem também um outro autor que eu não conhecia. Edson também não, né, Edson? Esse que a Amanda vai apresentar, que é o Inácio da Catingueira. Lembra que eu falei que você até ficou, não conheço, quem é esse? Né? Então a Amanda vai trazer para a gente, assim como da outra vez, em que ela também trouxe uma mulher forte, que era
pouco conhecida de todo mundo, a Amanda traz também. A Amanda e Edson estão aí, sempre trazendo pessoas que quase ninguém conhece e nos tornando fãs delas, né? Então, é com você, Amanda. Eu vou aqui só colocar a telinha com a fotinha dele, para você ficar à vontade. Vou desligar meu microfone também. Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou trazer um pouquinho do Inácio da Catingueira, como a Adriele já citou, e como o Edson também já citou, são artistas que não são tão reconhecidos, apesar de ter grande relevância em diversos aspectos. E Inácio da Catingueira, ele nasceu no Povoado, que hoje é a atual cidade de Catingueira, na Paraíba, e ele é filho de mãe de origem africana e pai desconhecido, mas muitos diziam que ele era filho de homem branco. Mas ele não aceitava isso porque não queria acreditar na suposição que muitos comentavam que ele poderia ser mestiço. Ele se autotitulava negro e, para isso, ele sempre disse que só teve mãe e que a mãe dele era negra e de origem africana. Bom, Inácio, ele era escravo e ele também era analfabeto, mas isso não impediu ele de seguir com sua arte. Ele era tocador de pandeiro e repentista, e foi assim que ele conseguiu lutar pela sua sobrevivência e também conseguir sua liberdade. Ele ficou muito conhecido na época após ele fazer uma peleja, que é conhecida atualmente agora como um duelo de repentes, onde ele duelou com Romano da Mãe d'Água, ou então Romano do Teixeira, que ele é conhecido dessa forma. Sim, acabei me perdendo aqui. E ele, Romano da Catingueira, tinha meio que uma rixa por conta que Romano dizia que ele era mestiço e ele não aceitava isso. Então, isso aumentava como posso dizer, a rivalidade entre os dois, além da posição por ser um dos melhores repentistas da região, né? E ele, nesse repente contra Romano, durou 8 dias, que foi na cidade de Patos, e era uma grande disputa, pois Romano, na época, era o maior, e ele estava começando e estava ganhando tanto o público do que era de Romano, mas também de todas as classes sociais, pois até o que era chamado dono, né, pois ele era um escravo, permitia com que ele saísse para fazer os repentes em diversos lugares. E ele foi inspiração para muitas obras, inclusive para um livro da Arlette Holanda, onde ela fala não somente da história de vida dele, toda a sua biografia, mas também sobre as suas obras. E falando sobre as obras dele, é muito difícil encontrar obras em que evidencie suas obras. O mais fácil de se encontrar é o duelo entre ele e Romano, que tem alguns trechos, que é o que é mais comentado. E eu vou citar um desse trecho com ele, o início, pois 8 dias, de repente, não dá para expor aqui. Mas o início é assim, Inácio começa. Senhores, que aqui estão, me terem de um engano, me apontem com o dedo quem é Francisco Romano, pois há anos ando no seu piso, já não sei quem são, surpreendido. Romano devolveu o seguinte verso: Senhor, me diga o seu nome, que eu quero ser sabedor. Se é solteiro ou é casado, aonde é morador. Se acaso for cativo, diga quem é seu senhor. Em seguida, Inácio finalizou, respondendo: Seu Romano, eu sou cativo, do senhor Mané Luiz. Sou solteiro de palavra, que só sustento o que diz. Inácio da Catingueira, sou um escravo feliz. E foi com essa disputa que ele saiu sendo o maior repentista e cantador da região naquela época. Inácio, ele foi homenageado no ano de 2018 por Emicida, pois ele fez uma música em sua homenagem e Emicida faz uma alusão histórica, mostrando a luta de Inácio da Catingueira, tanto na sua vida
de escravo, mas também na sua vida artística, né? Pela sua luta artística. Fazendo essa alusão com a própria vida de Emicida, toda a sua trajetória até chegar nos trends da música. E a canção dele foi muito nomeada e premiada por conta de ser uma composição muito forte e ter ganhado muitos prêmios. E, só para finalizar, Inácio da Catingueira morreu no ano de 1879, e ele morreu jovem, decorrente de uma pneumonia, pois ele já tinha conseguido ganhar sua liberdade, mas ele, com o trabalho do campo, ele acabou ficando com pneumonia e faleceu. Mas o que era costumeiro acontecer, que os escravos ou ex-escravos eram enterrados nas fazendas, com ele foi diferente. Ele foi enterrado em uma praça, em um local, que hoje é chamada a Praça Inácio da Catingueira, e tem uma obra, uma escultura em seu nome. Sim. Mandinha, conta pra gente como foi que você teve contato com Inácio, em que situação, em que contexto, e por que que ele te marcou tanto? O que da história, o que do texto te chamou tanto a atenção, que você falou dele já faz umas 2 ou 3 semanas que você vem falando do Inácio, e eu disse, não, você tem que falar dele, porque rolou aí uma paixão, identificação. Conta pra gente. Bom, eu tive o conhecimento de Inácio da Catingueira há umas 2, 3 semanas atrás, pela live de religiosidades, em que o convidado, se eu não me engano, o Ivonaldo, que ele é de Patos, ele citou isso, disse que tem muitos artistas locais que, infelizmente, não têm esse reconhecimento. E que Emicida, lá de São Paulo, do local onde ele está, deu esse reconhecimento. Então, ele falou dessa importância, falou um pouco sobre Inácio da Catingueira, e eu acabei, assim, conhecendo e para apresentar aqui. Pois eu acho, assim, que também, como eu, muitos não tinham esse conhecimento. Sim, e também questão da importância para a literatura, como eu falei, as obras dele não é fácil acesso, pois tanto pela época, né, pois ele nasceu no século XIX, as suas obras, enfim, mas ele foi muito importante para a literatura de cordel. Tô encantada, assim. E com a possibilidade, com ser tanta coisa, né? Cantor, repentista, poeta, multifacetado, né? Multiartista. Então, é alguém para a gente investir, né? Alguém para a gente ler mais, é alguém para a gente trazer nas nossas aulas, né, Nô? Para a gente apresentar para os nossos alunos, que muitas vezes moram em situações, em regiões próximas, ou seja, que tem ali uma vivência, uma característica parecida, né, com a desse autor, e podem se identificar, né, com a sua obra. Então, assim, às vezes, eu fico muito nessa, às vezes, eu preciso encontrar vozes, falas, que façam com que esse aluno se enxergue, se veja, e às vezes a gente tem dificuldades quando existem esses artistas que não são conhecidos pela gente, né, Não? Então, assim, é muito importante. E também o cantor Emicida, ele fez uma entrevista onde ele fala dessa música, é uma entrevista um pouquinho mais longa, mas ele conta como teve conhecimento e o que motivou ele a fazer essa canção e todos os objetivos, né, dela, e também fala um pouco sobre Inácio da Catingueira. O que eu vejo também, Amanda, todo mundo que está aqui, Adriele, o que eu vejo também de importante, eu coloquei aí que você foi a porta-voz, né, desse artista, dessa cultura, e o que eu vejo de importante em todos esses autores, gente, é a possibilidade de mostrar, de apresentar aos nossos alunos e aos nossos colegas professores e aos nossos colegas que estão aqui também, que faz parte da administração do campus mesmo ali, os técnicos, a possibilidade de que, olha, nós também podemos ser artistas. Nós temos lá dentro do IF, por exemplo, muitos alunos que têm esses dons, o dom da palavra, o dom da poesia, o dom da música. Eu já me deparei com muitos alunos ali dentro do IF que têm esses dons
e que muitas vezes precisam desse referencial, de perceber que aqui no nosso entorno há pessoas com dons como eles e que eles podem, eles conseguem também. Eu vejo isso como referenciais, é o referencial mais próximo, né? Muitas vezes a gente vai buscar o referencial fora do país, aquele velho complexo do vira-lata, né? Ou em outras regiões do Brasil, e, na verdade, as referências estão aqui ao nosso lado. E nós precisamos ser, enquanto professoras de língua portuguesa e de literatura, enquanto alunos também, quando nos deparamos nas redes sociais. Eu digo nós, assim, vocês que fazem parte das redes sociais, que se deparam como Amanda, dessas realidades através de um amigo ou da rede social, ser mesmo esse porta-voz dessas culturas, desses artistas, porque precisamos mesmo encontrar essas referências aqui, ao nosso lado. É como se essas referências, elas nos tornam mais capazes, elas nos tornam mais empoderados. Nossa, eu também posso, eu tenho referência aqui, eu não vou sair do nada, eu não sou um ninguém. Eu sou alguém que tenho referências próximas. Isso é muito, muito importante mesmo. Nos impulsiona, né? Nos impulsiona. É como se fosse um estilinguezinho, assim, dizendo, vai lá, que você alcança, que você consegue, né? Pessoas que viveram realidades parecidas com a sua também conseguiram, também chegaram lá, também tiveram seus respectivos sucessos, e eu vou entender sucesso aqui de algo bem amplo, né? Não é uma questão de dinheiro, não é necessariamente uma questão de fama, mas ser bem-sucedido no seu ofício, na sua arte, né? No seu dom, né? Naquilo em que você é bom, né? Então, eu acho, assim, essencial, né? Eu me recordo de um trabalho que eu fiz com umas turmas de educação de jovens e adultos, e eu queria muito envolvê-los com a leitura literária. E é um desafio muito grande envolver adultos que não têm um letramento, digamos assim, eles ainda estão no período de alfabetização, né? Então, o letramento para eles é algo meio distante, ou mesmo desnecessário, bobo. Para que eu vou investir, né, nisso? Tem tanta coisa para eu me preocupar, né? Então, é como se literatura fosse luxo, não é verdade? As pessoas têm essa relação da literatura como algo elitista, né? Que só quem tem tempo, condições é que pode se dar o luxo de gostar de literatura. Tem um pouco disso, né? E aí foi quando eu encontrei a Cora Coralina numa turma de adultos, né? Que todos eram adultos, bem já com seus 40, 50 anos, e eles amaram Cora, né? Então, assim, a Cora foi o meu meio de atingi-los, né? De fazê-los perceber que o que ela dizia era poesia, e ela dizia tanta coisa que eles se identificavam, né? Que eles sentiam. Então, a literatura, às vezes, é esse caminho, né? É essa ponte que você precisa para atingir esses alunos, para atendê-los, para trazê-los para perto, para tantos objetivos, né? Então, que bom que a gente conheceu e nasce através de você, Amanda. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta, algum pedido? Fiquem à vontade. Eu aqui, ó, parecido. Pode Em falar. questão que a Adriana disse da questão do EJA, eu tive também a oportunidade de trabalhar a questão mais ou menos de um ano com o EJA, e nessa questão, quando a Adriele fala que é como se a literatura fosse para o rico, é porque eu vi como se eles tivessem um medo de aprender, o medo de se jogar ao novo, e também isso depende muito da questão dos professores, muitos professores não envolvem eles, acham que muitos, eu já tive experiência de professor achar assim, que só tem que chegar lá, passar o conteúdo e não é bem assim, né? Eu também vejo que eles têm o direito de fazer parte de um projeto de grande extensão ou não, eles têm a vontade, mas eles se sentem muito pequenos em relação a isso. Então, acho que o que falta muito também é eles se entregar e também a escola fazer esse papel. Não é porque eles são uma modalidade EJA, de jovens e adultos, que eles não merecem ter esses conhecimentos. Então, eu tirei por essa experiência também. É uma modalidade linda de se trabalhar, perfeita de se trabalhar, quando você consegue pegar o ritmo deles, consegue entender as histórias deles, porque também a gente sabe quem trabalha, quem estuda em EJA, muitas vezes trabalha o dia todo, chega muito cansado, mas eles são capazes, igual um aluno normal do ensino regular. Então,
É mais ou menos essa linha de raciocínio que eu tenho do EJA. Mas é uma modalidade muito fascinante de trabalhar. E muitas pessoas não gostam da literatura por falta de conhecimento. Eu, por exemplo, até alguns meses atrás não gostava de ler. Mas não era porque eu realmente não gostava, era porque eu não tinha conhecimento, não tinha proximidade com aquilo. Eu não conhecia aquela magia. Eita, que Verdade. relato mais lindo, Flavinha. Tá vendo que coisa boa? Fico muito feliz de ouvir isso. Que E você foi sobre, fisgada pela literatura. e sobre isso que Jerônimo falou, sobre o pessoal do EJA, assim, aqueles que são mais velhos, eu acho também que eles se sentem um pouco assustados quando o professor passa um livro mais grandinho, com um número de páginas extenso, e eu acho que a leitura de cordel é muito importante, pois é algo mais simples, algo até com a linguagem popular, então isso acho que tranquiliza eles e faz com que eles se sintam melhor naquele ambiente. Então, é algo para se iniciar e depois ir crescendo a cada encontro, né, assim, com esse pessoal. Verdade, Amandinha, verdade mesmo. Eita, que coisa boa, tá vendo? Olha aí, já conhecemos 3 artistas, a gente tá muito bem. Tá tudo. Estamos aí só no lucro aqui desse momento. Então eu vou seguindo adiante agora. Obrigada, viu, Amanda, por partilhar esse seu olhar, né, e trazer para a gente um autor que eu na área. Jéssica também está por aqui. Oi, Jéssica. E Jéssica, com certeza vamos querer nos debruçar. Mas eu falo nós 3 enquanto docente, sabe? A gente já pensa em um monte de formas de trabalhar, de trazer, né? E é claro que vocês, todos que estão aqui, podem ter essa oportunidade da leitura de leite, né? Que é sempre maravilhosa. Então, eu passo agora a palavra para Jerônimo, para que você possa, Jerônimo, partilhar conosco uma autora que eu também não conhecia, né? Que é a Fátima Trinchão, que é baiana, não é isso? E vamos, então, Isso. conhecer um pouquinho sobre ela através do seu olhar. Então, bora lá. Vocês estão me escutando bem? Sim. Então, vou falar para vocês hoje sobre a escritora Fátima Trinchão. Ela nasceu em Euclides da Cunha, lá em Salvador, Bahia. O nome completo dela é Maria de Fátima Oliveira Trinchão. Ela é graduada em Letras pela Universidade Católica de Salvador. Então, ela participou de diversos analogias poéticas, analogia de poemas, no caso, e o que seria essa analogia? É uma forma de partir da coletânea de textos, sejam eles em prosas, que são contos, ou em versos, que são poesia. E eles são organizados dentro de um volume único. Então, ela também participou de várias editoras, como a Contempe, a Cepa, Cadernos Negros, e também ela teve trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. As suas principais, e também ela teve nos principais jornais lá de Salvador. O tema das suas poesias são voltado à religiosidade, à ancestralidade, às dúvidas e às incertezas que o ser humano tem. A arte de viver resulta na alegria de solos de samba e batuque da cadência dos atabaques. Ela é uma pessoa que, além de escrever, ela gosta muito de samba, ela gosta dessa arte que tem o samba, das rodas de sambas, dos atabaques, dessa cultura que é tão bonita. Então, Fátima, ela se dedicou principalmente ao conto de crônica e de poesia. Ela também admira as artes em diversas vertentes, acredita na transformação da sociedade. Eu vejo só, para Fátima, através da literatura é possível mudar uma pessoa e é possível mudar um grupo ou até mesmo uma sociedade, certo? Ela acha que a literatura tem esse poder. Ela teve várias obras, né? Vou falar alguns para vocês que foram Deus Poesia, que foi lá em 1985, teve Analogia Poética, que foi em 86, Bahia de Todos, que já foi em 2008, temos também Cadernos Negros, a Benção do Pai Oxalá,
que foi em 2011, e muitos outros. Então, segundo Mozart foi uma professora universitária, editora e pesquisadora de história literária, feminista. Ela explana que sobre as dificuldades e encontros no percurso de uma edição de escritores feministas, e ainda mais por serem escritores negros. Ela vê que vai haver uma negação do reconhecimento da mulher, enquanto sujeito escritora, e ela diz que isso vem ao longo de datas, isso vem ao longo de muito tempo, muitos anos. Onde ela diz também que isso vai envolver a questão étnica, de gênero, onde vai gerar muita dificuldade. O que indica que, para as mulheres negras, é um problema dele se identificar, uma vez que une dois fatores de exterminação, a exclusão sociocultural e a extinção por gênero ou raça. Eu vou ler para vocês um poema dela, de Fátima Trinchão, que diz o seguinte: mulheres negras, mulheres. Mulheres negras, mulheres, lutadoras corajosas, seus filhos levaram. Pobres mulheres negras, ao pelourinho, ao açoite. Mulheres negras, mulheres, filhos desterrados da África. Grande mãe. Mulheres negras, exiladas para o mundo, baluarte de uma roça. Mulheres, grandes mulheres, da cor da noite celeste. Eu lendo esse poema logo no começo, menina, me arrepiei a cabeça. Porque, veja só, ela vai trazer várias origens do berço da humanidade, como a Africaí. Ela exalta a beleza da mulher, ela exalta a resistência da mulher que vem através de milênios. Então, podemos ver o quanto esses poemas dela vai tocar no leitor, né, para uma afirmação de raízes negras, onde a gente vai descobrir nossa raiz, nossa identidade. Então, através desses poemas, pode haver a possibilidade por parte do leitor em eventos tipo... Maria Trinchão, ela diz que as obras delas seriam obras específicas para a sala de aula, para a circulação na escola, no alcance do público leitor maior, certo? Trinchão ainda afirma que a discussão de seus textos em ambientes acadêmicos, em ambientes escolares, vai gerar uma provocação de diálogo como pessoas que procuram, por meio de e-mail, procuram ela para comentar. E ela afirma o seguinte: existe reconhecimento da escritora que fala pelo povo da cor preta e que fala muitas vezes aquilo que o povo não tem a oportunidade de falar. Justamente isso, os poemas de Fátima vão trazer realidades que muitas vezes a gente não pode falar. Agora, a gente sabemos que, graças a Deus, de um tempo para cá, né, a gente está conseguindo o nosso espaço de fala, nós temos nosso espaço de fala, e a gente não pode se calar, não. Então, isso vai trazer muito essa realidade. Então, Adriele, Fátima, ela é uma escritora que traz muito disso, do negro na sociedade, questões sociais, questões psicológicas também no poema dela, vai haver muito isso. Outro poema dela que eu achei muito bonito, que eu quero que vocês depois tenham a oportunidade de ler, que é A Pele. Para acabar, eu vou só falar mais um poema dela, que começa assim: na dança da chibata intensa, e o sangue nela jorrado. Empapado essa terra, não foram em vão derramados, semearam a semente. Em um povo, liberdade. Em um povo, identidade. E eu me arrepiei. Em um povo, resistência. O canto da chibata. Então, as poesias delas são muito marcantes, né? São muito impactantes, na verdade, também. E trazem um pensamento para você pensar, para você, na verdade, muito conhecimento, né? Passo para ti, Adriele. Muito bem, muito bem. Eu estou impressionada, assim, com o engajamento da obra dela, né? Que me deixa bem interessada em conhecê-la mais, né? De ser uma autora engajada, né? De ser uma autora que fala sobre suas tensões, suas ansiedades, suas angústias, suas lutas, né? E como você bem colocou, você se identificou bastante com ela, você gostou, né? De como ela usa a poesia
como denúncia social também, né? Usa a poesia como ativismo, né? É um dos usos que a arte pode ter, né? E é um uso muito valioso, por sinal. Então, eu gostei bastante, viu? Demais. E aí, gente, alguém gostaria de fazer alguma observação, um comentário, fazer uma pergunta a Jerônimo? Jerônimo, onde foi que você conheceu? Através de quê? De onde que você conheceu a Fátima? Conta pra gente. Então, foi através da internet. Eu pesquisando lá personalidades negras de poemas, e eu vi lá, foi até num site que acho que dizia assim, leiam personalidades negras. E eu apertei nesse site e eu vi que tinham várias pessoas, mas o primeiro poema de cara que eu vi, que foi esse último que eu li agora, né, que mexeu muito comigo, foi um poema que até quando eu leio eu me arrepio do pé à cabeça. Então, isso mexeu muito comigo. Então, eu tive a curiosidade de conhecer mais ela, conhecer a forma que ela trabalha, quais são os seus poemas. Foi a partir desse ponto. Eu gosto muito de acompanhar alguns sites, agora que eu fico lá junto com o pessoal administrando as páginas do Facebook, né, do Instagram, eu acabo seguindo tanto artistas pretos, pretas, quanto páginas, né, que trazem essa questão do orgulho negro, né, da resistência, da luta, do quilombo. Tem uma página que se chama Aquilombar, que eu acho o máximo. Tudo que eles fazem, eu fico dizendo, meu Deus, eu tenho que mostrar para minha equipe de mídias, mas aí eu fico, às vezes, aí eu fico com pena, que tá todo mundo tão sobrecarregado de atividades, aí eu não tenho pedido nada, não. Mas eu fico doidinha vendo o que eles trazem, assim, de postagens super interessantes, de um conhecimento, assim, imenso. Tenho aprendido muito através das redes sociais. Eu confesso que não tinha, que tinha um certo preconceito com as redes, mas tenho me deixado levar, percebendo que é possível, sim, né, ter a divulgação e troca de conhecimentos muito interessante pelas mídias, né? Não é só utilidades, me perdoem quem gosta muito das mídias, mas eu tinha umas ressalvas. E eu tenho me deixado levar, confesso, porque tenho visto uma coisa boa, interessante nessas páginas que fazem essas divulgações e a gente aprende muito, né, gente? Muito bom. Fico feliz. E aí, alguém gostaria de fazer alguma ponte, de fazer alguma observação? Me digam. Quando o Jerônimo fala que se arrepiou do pé à cabeça quando leu, eu acho o máximo quando ele diz isso. Porque quando você diz isso, Jerônimo, é verdade mesmo. Essa palavra que arrepia do pé à cabeça é a palavra que tem significação na nossa vida, para a nossa vida. E quando vem de um autor, como a Adriele falou, a gente conhece a história do autor, quando vem de uma história, de uma luta, de uma resistência, ela ganha poder de verdade. E isso faz com que a gente se arrepie. É o máximo, né? Não é uma palavra solta ao vento, buscando um sentimento abstrato, algo que é superficial. É uma palavra que tem sentimento e significação com a verdade, com as lutas, com a vida e com a resistência. E isso é o máximo. Parabéns por sua pesquisa e por nos apresentar mais essa artista fantástica, o que a gente pode, sim, é um potencial incrível para a gente usar nas aulas, viu? O professor é terrível, não, né? Só fica pensando nas aulas. A gente já fica pensando. É uma tristeza. Já pensa na sequência didática. Já. Sabe o que é que minha filha diz? Ela passa e pergunta qualquer coisa boba assim, aí eu começo a explicar. Ela faz, mamãe, não é uma aula. Terríveis, gente, terríveis. E aí eu sigo adiante e agora eu vou dar a palavra à Flavinha e à Anô, né, as duas que ficaram aí para mostrar para a gente uma autora que eu sou fã. Eu descobri em 2017, quando da pesquisa de livros para comprar para o projeto da literatura, e me deparei com ela na internet, fiquei enlouquecida, um negócio assim, foi uma relação de paixão
de amor à primeira olhada no site. E aí, quando eu descobri tudo que ela já tinha feito, todas as obras, eu comprei tudo que ela tinha de produção. Foi um negócio, assim, insano. Porque eu disse, meu Deus, que negócio arretado, né? Como essa mulher é veloz, ela é jovem, olha a produção dela, olha quantas coisas ela já fez. Então eu fiquei encantada e eu disse, não, a gente tem que falar dela, a gente tem que falar dela. Eu tentei trazê-la na outra roda, mas aí acabou não tendo muito contexto, né? Que a gente falou só de Pernambuco e tal, fechou só Pernambuco, assim, não, mas na próxima a gente traz Jaride. Ela nem sabe que eu sou tão fã dela assim. Mas eu ainda vou ter uma chance de vê-la, assim, para dizer, olha, sou sua fã. Pode falar, não é com você. Vou aqui colocar os slides, viu? Tá certo. Flavinha, meu anjo, você quer falar alguma coisa antes ou eu posso falar e você no decorrer entra? Fica à vontade, viu? Aqui a voz é muito mais do aluno do que do professor, viu? Pode falar. Se caso eu quero falar alguma coisa, eu entro. Pronto, perfeito. Então, Adriele, eu tive a mesma relação com ela, assim, a mesma paixão, porque quando a senhora perguntou se eu queria apresentar ela, eu aceitei, mas meio que com o pé atrás, porque eu não conhecia, eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas quando eu comecei a estudar sobre ela, a ver a história dela, eu me apaixonei. Assim, é tão incrível a luta que ela fez, a guerreira que ela é, o jeito que ela fala. É lindo. é isso mesmo, viu, Flávia? Eu conheci a Adriele em São Paulo, olha bem, né? É o trecho bíblico que eu acho que traz muita verdade, que o profeta é conhecido fora da sua terra, né? Porque eu nasci em São José de Piranhas, que é divisa com o Ceará. Muitas das vezes, dos 11 anos que eu morei em São Paulo, eu vim pelo Juazeiro do Norte, descia no Juazeiro do Norte. Toda a minha infância foi preenchida pelo misticismo do padre Cícero e tal, e eu não conhecia Jaride. Quando eu comecei a trabalhar lá em São Paulo, nós tínhamos um projeto de leitura que a escola apresentava, o professor apresentava 3 indicações para o ano letivo e o aluno tinha a liberdade de escolher uma obra e trazê-la. Era a participação do aluno no processo de escolha dos livros paradidáticos da escola. E eu conheci dessa maneira. Uma aluna trouxe a obra de Jaride e eu disse, gente... Aí, quando eu fui olhar, eu vi de onde ela era. Aí eu vi, gente, é lá de pertinho, é lá da minha terra. Aí fui conhecer sobre ela e vi a grandiosidade. É impressionante mesmo, Flávia, a grandiosidade dessa mulher. Ela é fantástica e o discurso dela, a fala dela, a voz dela tem um poder, um empoderamento, uma verdade. E ela não fala com palavras difíceis, não. Ela traz a verdade dela através das lutas dela. É interessante, numa entrevista que ela deu no Congresso Festival de Latinidade, é um dos maiores festivais de literatura feminina negra, né, da América Latina. Ela fala que como foi, né? Perguntaram para ela como é que ela como ela começou a pensar, eu posso ser escritora, eu posso escrever. Ela disse que começou quando muitas pessoas dentro da escola, dentro do ambiente escolar, as situações e todas aquelas vivências, não por maldade, mas acabavam passando a imagem e a ideia de que ela não podia ser escritora, porque ela era adolescente, porque ela era nordestina, ela disse bem assim, porque ela era mulher, porque ela morava num lugar pequeno entre aspas, né? Comparado ao nosso aqui, ao meu aqui, é grande. Mas ela disse que quando começaram a trazer essas mensagens, que são mensagens subliminares, a gente sabe que acontece, né? Dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente escolar, foi quando ela disse, não, eu posso, eu consigo, eu faço. E foi aí que ela começou a escrever. Olha bem, foi da contrapalavra, eu gosto dessa expressão. Jaride, ela começou a escrever e ela começou a se colocar socialmente como negra, como nordestina e como mulher através da contrapalavra, ou seja, ela ia de encontro a tudo que se cristaliza sobre o ser escritor, sobre o ser autor,
que coloca... Alguém já falou aqui na nossa discussão sobre essa questão de que boa literatura ou literatura é aquilo que é intelectualizado, é aquilo da elite. Acho que foi a Adriele que trouxe essa mensagem. É da elite, é de quem é intelectual. E ela vai nessa contrapalavra mesmo. Não, leitura e literatura, e escrita e autoria está aqui também. E isso é muito significativo. Então, eu conheci a obra dela através disso. Né? Aí, gente, vocês veem na tela o site oficial da Jaride. Nada como você ir à fonte, ao dela mesmo, né, para conhecer um pouco sobre a história dela. É interessante porque ela mesma fala, ela vende suas obras. Então, nesse site aí, você pode encontrar os eventos que ela participa, um pouco da biografia da pequena e da estendida sobre ela, uma biografia mais completa, os livros dela, e você pode comprar. E olha bem, ela é muito atualizada, ela vende as obras dela, tanto a obra impressa, como a obra digital, como a obra para o Kindle, o e-book. Ela é muito atualizada nesse sentido. Hoje, ela começou no Juazeiro do Norte, né? Ela é natural de Juazeiro do Norte, começou lá os seus movimentos como autora, como escritora, como cordelista, como mulher guerreira mesmo, socialmente falando, desse lugar que ela ocupa. E olha bem, ela ocupa lugares extremamente complexos na sociedade, né? Não é simplesmente ser nordestina, ela é mulher, ela é negra. Ela está nesses lugares que são lugares complexos socialmente falando. E ela começou a se movimentar no Juazeiro do Norte. Mas hoje ela vive em São Paulo e ela já é reconhecida, gente, por grandes editoras, como a Companhia das Letras, por exemplo. Olha bem, viu? Ela saiu lá do cantinho dela, ela se movimentou, ela agiu, ela mostrou o seu potencial através da escrita, e hoje ela é reconhecida, recebeu vários prêmios, e era reconhecida por grandes editoras. Se você for no site da editora da Companhia das Letras, você vai encontrar também referências muito ricas e fantásticas sobre a Jaride Arraes, tá bom? Também tem um site, gente, que eu vou colocar aqui no chat, para que vocês coloquem aí, pesquisem, que vocês vão adorar. É o site Afrolatinas, é exatamente o site, quem quiser colocar aí, é bem legal, que fala sobre todos os momentos que ocorreram o Festival da Latinidade, né? E traz muitos escritos de mulheres negras, muita literatura feita por mulheres negras, é muito legal. Eu coloquei aí no chat, quem quiser pesquisar, é bem interessante. Lá traz muita coisa legal para vocês, tá bom? Aí aqui você vem, ó, ela nasceu em 91, então é super jovem, né? Não sei se eu estou falando do meu lugar de velha, mas eu acho ela super jovem. É escritora, cordelista, poeta e autora do premiado Redemoinho em Dia Quente, vencedor do APCA de Literatura na categoria Contos, e dos livros Um Buraco com Meu Nome, As Lendas de Dandara, que nós vamos conhecer um pouquinho aqui, tem um contexto aí da filha da Adriele, vocês vão saber agora por que a Adriele... Vocês vão ter uma ideia, não vão saber, né? Vão ter a ideia de por que a Adriele escolheu esse nome, né? E Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Foi esse que eu conheci, o primeiro livro que eu conheci dela foi esse, a das Heroínas Brasileiras em 15 Cordéis. Gente, eu achei fantástico. Por quê? É uma fala que eu já tinha até trocado num outro momento com a Adriele e o pessoal dos projetos. Me inquieta, me provoca muito essa questão de nós buscarmos referenciais de heróis fora, né? E fantasiosos e fictícios. A base dos heróis mundiais é a Marvel, né? Quando nós podemos ver referências de heróis reais, de carne e osso, e heróis que realmente enfrentaram lutas históricas. A escravidão é uma luta histórica, o racismo é uma luta histórica, o lugar do negro na sociedade é uma luta histórica, e as pessoas que se colocam a lutar por essas questões são heróis. E ela faz uma pesquisa, ela mesma fala que foi dificílimo para ela elaborar esses cordéis, porque ela não encontrava referências na literatura. É exatamente isso, né? Qual é a riqueza do trabalho
e da escrita desta autora. Ela traz fatos que são excluídos muitas vezes ou que são colocados nos livros oficiais de história de maneira que foram tão maquiados que fogem da realidade. Ela traz a realidade, ela teve que pesquisar muito, tá? Sobre esses autores, sobre essas heroínas que compõem os 15 cordéis do livro dela, tá? Antonieta de Barros é uma das heroínas que ela traz, né? A mulher e o protagonismo negro, é ativista política, Aqualtume, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, eu deixei destacado porque nós vamos falar um pouco mais sobre essa obra, um romance, tá bom? Tem o cordel e tem o romance, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Marim, Maria Felipa, Maria Firmino dos Reis, Mariana Crioula, Na Agontime, nossa, não trava-língua, Teresa de Banguela, Tia Ciata e Zacimpa Gamba. Então, cada mulher dessa é a estrutura de um cordel e ela traz toda a perspectiva histórica, tá? Através dessa poesia de cordel, no trabalho que ela realiza. É fantástico. Você começa a desmistificar, a desconstruir, desconfigurar a ideia desse herói que é irreal, desse herói que é imaginário, que é invencível, mas de um herói da vida real, um herói que tem lutas, que resiste, lutas que são históricas, lutas que estão no nosso dia a dia, se não estão propriamente ditas hoje, como quando o Jerônimo citou lá a poesia da Fátima Trinchão, o chicote, se ele não existe hoje, o chicote em si, o tronco em si, mas há reflexos muito sérios em nossa sociedade desses elementos e eles precisam ser trabalhados na literatura. Então, eu trago alguns elementos que permeiam a obra da autora, né? História, ela traz história mesmo, a Jaride, ela traz essa questão dos elementos factíveis, o que está na história, ela traz ali como um elemento que preenche a sua narrativa, que preenche os seus versos e a sua poética. Ela permeia também pela ficção, pela fantasia, pela memória da escravidão, a memória do negro no Brasil, a identidade afro-brasileira. Ela traz uma visão muito real da identidade afro-brasileira, através das lutas, também trazendo a questão da beleza, né, dessa mistura entre essas culturas. A linguagem poética, o ativismo, ela é ativista diante da sua escrita, porque ela traz esses elementos históricos através da literatura, né? Feminismo negro, que na internet, que eu sempre falo, gente, é complicado. Ser negro numa sociedade que vela, que esconde o racismo, que se diz não racista, né? É complicado. Imagine você ser negro e ser mulher nesse contexto de uma sociedade também patriarcal, também machista, né? Então, ela traz todos esses elementos preenchem a narrativa e os versos do trabalho de Jaride e tornam-o fantástico. Pode passar, Adri. Temas que também permeiam, além dos elementos, você vê temas que estão ali, se mantêm constantes na obra da autora, né? A luta, que ela vê como constante, o ser herói, que eu ressignifiquei a minha ideia do que é ser herói através das leituras que eu fiz das duas obras, né? O romance de Dandara e o cordel. Essas duas obras ressignificaram o conceito do ser herói para mim. O ser negro e o ser mulher negra também, né? Isso são temas que permeiam toda a escrita da autora. Pode passar, Adri. Aí, gente, deveria ter ficado menorzinho. Nesse site aí, vocês vão ver que eu deixei grande, eu acredito.
jaridearrais.com/As Lendas de Dandara. Lá no site oficial que a Adriele abriu, tem esse link. Você entra de lá direto, você pode ir. Você vai observar que nesse link aí, você vai poder ver um pouco da sinopse, do resumo da obra. Você vai poder comprar a obra digital ou comprar a obra física. Você pode fazer esse passeio lá por dentro do site dela, né? É um romance, esse aí já é um romance, apaixonado e apaixonante, que ajuda a preencher, eu acho isso importantíssimo, gente, lacunas, vazios de uma história do Brasil que nunca foi bem contada. Traz a ideia da escravidão, mostra a luta do negro, mas de maneira muito superficial, como se fosse uma citação, quando, na verdade, é um momento e uma situação histórica muito importante para a constituição da cultura e para a constituição de políticas e ações sociais. Deveria ser trabalhado de maneira muito mais enfática, no entanto, não são trabalhados, né? Com a literatura, com a obra de Jaride, você vai conseguir tocar nesses elementos de maneira mais profunda, de maneira que você sinta de verdade as lutas e as conquistas, e que essa luta ela não acabou, ela é permanente, né? Pode passar, Adri. Tem o cordel e tem o romance, tá, gente? Aqui, pessoal, vocês vão ver um videozinho curto de 3 minutos que traz o resumo da história do romance. E olha bem, é um resumo ilustrado pela própria ilustradora da obra de Jaride. É bem legal. Que também é negra, tá? Observando todo o ambiente, percebia que nada ali era feito esperando por um ato como aquele. Contavam com o medo e a passividade das pessoas que escravizavam. Em nenhum momento consideravam que poderia haver uma revolta e o número de homens escravizados seria superior ao número de homens brancos. Quando recebiam escravos fugidos em Palmares, percebiam o estado de suas mentes, como sentiam medo, e por muitos dias não conseguiam nem mesmo dormir sem ter pesadelos recorrentes. A escravidão não era apenas algo que causava dor ao corpo físico. As feridas infligidas na alma também eram difíceis de sarar. Dandara sabia disso muito bem, pois fazia questão de acolher mulheres como aquelas que fugiam da fazenda de Arnoso. Se não fosse pela colaboração das palmarinas, até mesmo as crianças dessas mulheres acabariam sofrendo com sequelas dos abusos. Era um ciclo de violência muito custoso de romper. Precisava de vingança por todas essas mulheres. Você vai ter muito tempo para pensar nas coisas que fez, Dandara falou, olhando para Arnoso, enquanto prendia com cordas ásperas. O que vocês vão fazer comigo? Os gritos incertos de Arnoso foram ouvidos por muitos metros, até que desapareceram na distância. Chegava a hora do grande final. Dandara sabia que depois daquela madrugada, todos os senhores de escravos temeriam em suas moradas luxuosas. Nenhum deles estava seguro, nem mesmo com 1000 capangas e capitães do mato. Com esse desfecho em mente, Dandara comandou a última tarefa designada. Espalhar pedaços de madeira, objetos de palha e outras coisas que pudessem ser incendiadas com facilidade por todas as paredes exteriores. Do lado de dentro, a guerreira olhou em volta e cuspiu no chão. Agora pode queimar, pensou.
Muito forte, né? Ela percebeu que para mudar, ela tinha que provar de alguma maneira que eles eram capazes também de resistir. O ciclo de violência que eles viviam precisava desse momento, né? Precisava dessa ação para que eles temessem. E quando ele diz assim, Dandara sabia que a partir daquele momento, o capitão do mato, o senhor de engenho, todos saberiam que eles resistiriam, do que eles eram capazes. Isso é muito legal, isso é muito fantástico. Não pela violência, mas por mostrar, eu sou agente, eu posso mudar, eu sou agente de transformação, né? Tem mais aqui uma parte que diz assim, a sociedade do período do açúcar, a casa grande, o senhor de engenho, os contrastes sociais e humanos, as senzalas, lutas e injustiças, são elementos da história, do contexto histórico que permeiam a obra de Jarid. Ela traz isso aí como elemento que fundamenta suas obras. Tem a fantasia, tem o misticismo, tem a ficção, mas ela permeia por elementos que fazem parte da história. Pode passar, Adri. Um pequeno resuminho aqui para quem quer ler a obra na íntegra, tá bom? Só para deixar vocês com gostinho. O tratamento dado aos negros, a crueldade envolvendo castigos sangrentos, ataques sexuais e dolorosas explorações físicas e mentais. Afinal, eles não passavam de semoventes, criaturas que se moviam por si, como os cavalos, as vacas e os cachorros da fazenda, e que podiam ser vendidos, trocados, emprestados ou doados, como qualquer outro animal na posse do senhor branco. É contra essa estrutura odiosa que se ergue Dandara dos Palmares, guerreira e companheira de Zumbi, que luta à frente das formações de Palmares, dispostos a reconquistar a liberdade e a dignidade para si e para seus irmãos escravizados. Como Flávia colocou anteriormente aí, mostra-se a mulher guerreira, a mulher que luta e que resiste, e não apenas a mulher de Zumbi de Palmares, né? Colocando-a à sombra, mostra a sua ação enquanto sujeito social ali naquela situação e naquele momento histórico. Pode passar, Adri. A leitura liberta porque reconhece lugares e sujeitos. Gente, isso é fantástico. Quando você reconhece a Dandara como esse sujeito social que agiu e que transformou e que deu lugar... As mulheres negras hoje se veem num lugar menos complexo e menos dolorido diante do contexto histórico que já viveram, em detrimento das conquistas e das lutas e das conquistas de seus antepassados, e reconhecer esse sujeito social e o lugar de Dandara, que não está à sombra de Zumbi do Palmares, mas de mulher agente, de mulher que lutou e que transformou, liberta muitas, como é que eu vou dizer, mentes, pensamentos, e transforma tudo isso em ação. Lá dentro do quilombo da Gia, lá dentro do quilombo da Cavalhada, lá dentro do quilombo do livramento, é você reconhecer-se nesses sujeitos e nesses lugares e empoderar-se dessa história e dessa memória, sentindo-se capaz de também transformar. Isso é muito importante. Mais à frente, gente, vocês vão ver que eu trouxe uma ideia, tá? É uma ideia, e dessa ideia vocês podem pensar, né? Quando a gente fala de lugares, de vozes e de vezes, que lugares são esses, que vozes são essas, que vezes são essas, né? Onde e quando a literatura de contexto negro e escrita por negros pode transformar? Em muitos lugares, né, essas vozes podem. Na família, discussão e leituras, levando mesmo. Sempre que eu penso em família, eu vislumbro, Lucélia, você e seus dois filhos, seus dois meninos ali. Na escola, através da legitimação dessa literatura, a escola tem esse poder de legitimar, né?
escritos. Então, com a Adriele legitimando essa cultura, essa literatura, através desse meu conhecimento agora e dessa possibilidade de levar para a sala de aula, nas comunidades negras, nas comunidades quilombolas, através desse reconhecimento e dessa memória, daí a importância desse projeto, a magnitude desse projeto coordenado por Adriele, né? De transformar mesmo, de levar a leitura como a literatura como modo de reconhecimento. Você lê a obra de Jari de Arraes é reconhecer-se, é empoderar-se através das personagens, através dos contextos, dos elementos históricos que ela retoma, que ela traz, que ela rememora ali, e através da sua ação enquanto mulher nordestina negra que saiu do seu lugar e se sentiu capaz e transformou-se, né? Então, é isso mesmo, é reconhecimento e memória. Pensar mesmo nessa perspectiva, gente. De que lugares a gente pode trabalhar isso aqui? Que vozes eu posso levar? A minha voz também tem poder. A minha voz pode trazer, pode resgatar essas leituras, essas literaturas, esses heróis, essas heroínas, a importância de mostrar que a mulher negra teve o seu lugar de importância fundamental, parece redundante, mas não é, importância fundamental no processo histórico de lutas e de conquistas da questão do negro na sociedade, tá bom? É nessa perspectiva mesmo. Convido vocês a entrarem nesses sites que nós oferecemos, convido vocês a lerem na íntegra, e não só através da minha voz ou da voz da Flávia, a Ari de Arraes, a resgatar essa Dandara, essa guerreira que não estava apenas ao lado do seu marido, mas que tinha também ideais e que lutava por eles. Resgatar essas outras mulheres que estão nos cordéis, os 15, em cada cordel dos 15 que ela construiu, resgatando essa questão da mulher negra, guerreira, que tem um lugar, e é importante esse lugar na construção social da identidade afro-brasileira e da identidade do negro, né, também. Então, é isso, gente. Eita, que ela não podia ter sido apresentada por ninguém, então melhor, né? De maneira mais completa que essa. Com certeza ela ficaria feliz por essa apresentação, né? Ela tem que chegar até ela. Vamos aí, minha gente, naquela campanha, fazer chegar a Jaride. Mandar e-mail, direct no Instagram. Né, eu vou dar uma dica para conseguir chegar até saber. Ela. Fazendo a postagem que faz lá no Instagram, a gente mobilizando um pessoal para comentar o arroba dela, acho que fica bem fácil dela ver a postagem. É mesmo? Eita, então bora, vamos nessa. Quando marca, né, Amanda? Eu não sei como ela recebe várias notificações e cada pessoa pode comentar várias vezes. Aí tem um período que você vai proibir, né, por conta de vários comentários, mas depois dá para comentar várias vezes. Ai, que legal, tá vendo? Vamos lá, vamos tentar, gente. Eu trouxe aqui um trecho, um excerto de um dos cordéis do livro, né, Heroínas Negras Brasileiras, que é um livro que eu achei o máximo, assim, né? É um compilado de 15 cordéis. Ela primeiro fez os cordéis, né? E aí depois ela os transformou em um livro, né? E inclusive na época eu comprei o livro, presenteei outras pessoas com o livro de tão legal que eu achei. E esse aqui é um trechinho do cordel sobre Teresa de Benguela, né? Em que ela diz o seguinte: nos contaram que escravos não lutavam nem tentavam conquistar a liberdade, que eles tanto almejavam, e por isso só passivos os escravos se ficavam. Oh, mentira catimbosa, me dá nojo de pensar, pois o povo negro tinha muita força exemplar e com muita inteligência sempre estavam a lutar. Um exemplo muito grande é Teresa de Benguela, a rainha de um quilombo que mantinha uma querela contra o branco opressor sem aceite de tutela. José Piolho era o marido, mas chegou a falecer.
Então, Teresa de Benguela veio, pois, rainha ser, liderando com firmeza na certeza de crescer. Tinha armas poderosas para lutar e resistir, com talento para forjar, se botavam a fundir objetos muito úteis para a vida construir. E por assim vai. Né? Então, é só um trechinho que Cordel, é um texto muito longo, né? Mas ela fala de um jeito, assim, dessas heroínas, dessas mulheres que são renegadas, que não estão na história, né? Porque se a gente perceber direitinho, gente, se a mulher não está na história dos livros didáticos, na história conhecida, a mulher preta, a mulher negra, que numa sociedade machista, né, e racista, ela não vai também estar, né, nessa história que é dita, nessa história que é contada. Então, o papel de Jarid em trazer essas 15 grandes mulheres, e através de uma literatura de cordel, que eu sou apaixonada, né, trazer ao nosso conhecimento a história delas e a força dessas mulheres é algo maravilhoso, né? E Dandara é isso mesmo, Dandara é baseada na Dandara dos Palmares, sim, né? Quando eu estava grávida, eu achei que estivesse grávida de uma pretinha, né? Eu tinha botado na minha cabeça que era uma pretinha do cabelo bem cacheado, porque tem que vir com o cabelo bem cacheado, que é a coisa que eu acho mais linda, né? É o perfil de beleza para mim, lindo. É uma mulher negra dos cabelos cacheados, né? E aí, então, a gente foi pesquisar nomes, né, que tivessem uma referência histórica com a população preta, com a população negra, e vieram alguns nomes, né? E dentro, acho que foram os 6 nomes que a gente escolheu, Dandara acabou ganhando mais força, ganhando mais nossa empatia e ficou, né? E aí tem até um quadro aqui, ó, no quarto, eu tô aqui no quarto dela, deixa eu ver se vai dar para ver, que tem justamente o significado do nome dela, né? Que é isso mesmo, guerreira, forte, mulher preta, né? Rainha, né? Então tem tudo isso e ela é bem assim mesmo. Tem essa personalidade forte, sabe o que quer, né? E tem essa ancestralidade dela, que apesar dela ter uma pele clara, mas ela tem uma ancestralidade de uma família paterna preta, né? Então Dandara é uma pretinha, né? É uma pretinha, eu chamo ela minha pretinha, porque e essa identificação com a cultura afro-brasileira é muito forte aqui em casa, né? Então ela, com certeza, quando souber quem foi Dandara, vai se reconhecer e se espelhar ainda mais na história dessa guerreira. Que bom, Lô, que você trouxe Dandara. Eu disse, eu não vou nem escolher na de Dandara, que aí é muita puxar a sardinha para o meu lado, mas aí na hora trouxe, achei o máximo, né? E aí, gente, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum apontamento? Assim, se deixar, eu passo a tarde todinha falando de Jarid, porque... E vocês não sabem, ela tem uns cordéis sobre machismo, racismo, LGBTQ-fobia. Ela toca nas feridas, assim, de um jeito. Vai lá, direta, no ponto, entendeu? Aí eu fiz até a doação dos cordéis dela para a Paula, lá do Livramento, para ela trabalhar lá com as crianças e os adolescentes. Os cordéis da Jarid vão fazer sucesso. Isso, Flávia, quebrando todos os tabus. Ela é bem assim. Fiquem à vontade. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Noara falou tudo, tirou todas as palavras da minha boca. Mas ajudou que eu tô um pouquinho nervosa. Você é ótima, Flávia. Você é um bibelô, um tesourinho, e faz tempo. Desde a primeira vez que eu tive contato com você, que eu disse, olha aqui, essa menina tem potencial, viu? Demais, né? Não. Do primeiro ano, do integrado, né? Assim, a gente tem que lembrar o tempo todo que você tem o quê? 15 anos, Flávia? Deve ter isso, 15, 16. 15. 15 anos você tem, né? E de uma sensibilidade, né? Desenrolada, uma articulação. Eu adoro
a potência da voz dela, como ela imposta a voz, como ela fala as palavras extremamente compreensíveis. É um tesourinho mesmo, como Noara fala, o tesourinho dos nossos projetos. Ai, meu Deus, que Eita, vergonha. gente. Obrigada. Agora que ela vai morrer, meu Deus. Mas Flavinha, porque assim, a gente vai ter aqui Camila, né, que tá lá no subsequente, mas já é adulta, né? A gente tem, claro que cada uma vai ter aqui, né, sua timidez e tal. Amanda e Jerônimo estão no superior, Lucélia também já tá. Lucélia, você tá, eu não lembro agora, você tá no superior ou no subsequente? Agora me deu um branquinho. Superior, é o terceiro No período superior, TGA. não é? Pronto. Eu tava nessa dúvida, eu só acho que Lucélia cursa TGA. Mas eu sei que Camila é de edificações, não é isso, Mila? Então, assim, são todos adultos aqui. Ah, Camila tá no superior. É Patrícia, né? Não, Patrícia tá no superior também, que ela é do terceiro período. Terceiro período de TGA, muito bem. Então, todo mundo aqui é adulto, já nas faculdades, né? E a senhorita do integrado que topa tudo, que está sempre à disposição. Então, assim, tem que se reconhecer, né? Esse seu papel mesmo tão novinha, tão cedo, e mesmo com a timidez, mas enfrentando isso, né? Muito bem. Tu tá em qual curso mesmo, Mila? Eu tô confundindo. Quem é que é de edificações? Tem outra pessoa lá que eu acho que é de Gestão edificações, não é ambiental, você. já finalizando, já, se Deus Gestão quiser. ambiental. Tá no sexto, vai pro sexto agora? Vou pro quinto. Vai pro quinto, tá no finalzinho, na reta final, muito bem. Tá vendo que coisa maravilhosa? Então, ó, pra gente terminar, fechar nosso momento, eu vou colocar aqui, a gente vai fazer só uma avaliação bem brevezinha da nossa roda, até para a gente saber se vocês concordam com o tema que a gente vai sugerir para a próxima. Vai ter mais uma roda em janeiro, mais para o meio de janeiro, quando tiver ali no último mês do encerramento do projeto, tá? E aí a gente tem aqui, ó. Eita. Uma cabeça batida. Só escuto o coquinho só. E aí, só pum! Acessem aí, por favor, esse link para a gente rapidinho avaliar e concluir esse momento, pode ser? Então, vamos lá. As perguntas que eu tenho aqui são, né? O que você achou do tema dessa semana, né? Você considera que foi um momento de aprendizado, né? Conta um pouquinho mais para a gente. Qual ou quais dos autores ou autoras, né? Você gostaria de saber mais, de ler mais depois desse momento? Quem foi que te fisgou, né? Você se sente mais estimulado a ler textos, livros de autores negros e negras, né? E a última, estamos pensando em abordar os intelectuais negros, negras, brasileiros, né? Brasileiras no próximo encontro. O que você acha? Você concorda ou você tem outra sugestão para trazer para a gente, né? A gente começou ali falando um pouco do quilombo, da autoestima, do ser quilombola. Aí na segunda a gente foi falar de personalidades pernambucanas, do sertão de Pernambuco. Aí nessa terceira a gente foi falar dos poetas, né, das poetas também nordestinas, né? A gente teve aqui cearense, baiano, pernambucano e paraibano, né? A gente tentou contemplar um pouquinho desse nosso grande Nordeste e agora a gente vai ampliar isso, a gente vai para o Brasil, né? Trazendo pessoas assim que vocês vão amar conhecer, que são intelectuais, pessoas que pensam, que agem. A gente vai falar um pouco da Jamila Ribeiro. Tem tanta gente boa que vai ser difícil fazer a seleção, né? E aí, diz um pouquinho pra gente, vamos lá. Aqui o pessoal já está participando ativamente, muito bom. Então, é excelente, muito bom reconhecer protagonistas ainda anônimos da cultura, ótimo, grande conhecimento de grandes artistas, muito bom. Excelente, faz a gente ver o quanto de talento existe e não é tão divulgado, verdade. Muito bom conhecer tantos artistas do nosso Nordeste. Eita, que bom. Todo mundo gostou. Eu vou aqui, ó, dar umas estrelinhas na avaliação de todo mundo. E aqui, né? Esse foi um momento de aprendizagem. Sim, claro, sem dúvida, muito aprendizado, com certeza, um momento de grande aprendizagem, muito bom, aprendi muito, que bom. E aqui, quais são os autores que ficaram favoritinhos, né? Então, Jari de Inácio,
né? Os que Edson falou, que foram Miró e o Solano Trindade, Miró, todos, todos. Ah, que bom, gente, que bacana. Fico feliz aí que vocês foram fisgados por esses artistas, né? Que coisa boa. Vão dizendo pra gente. E aqui o pessoal diz que sim, sim, gerou bastante curiosidade, sim, a voz do negro vindo do negro, né? Isso faz muita diferença, né? Sim, sim, que bom que vocês estão aí sendo fisgados pela literatura, pela literária. E aqui no último, né? Sim, super interessante, apoio, concordo com tudo, muito bom, coisa boa. Então, ficamos felizes, né, que vocês tenham curtido esse momento, tanto quanto a gente que prepara, se planeja e participa. Eu confesso que para mim isso aqui não é trabalho, né, é a parte boa da semana, né, quando a gente tem esses momentos, tanto das oficinas de leitura, essas rodas de conversa, o encontro formativo que a gente teve, as outras oficinas que são feitas. Então, isso para a gente é prazeroso, assim, vocês nem imaginam o quanto é gostoso partilhar esses momentos com vocês, na verdade, esses conhecimentos, né? Gostaria de conhecer um pouco mais sobre Jaride, alguém aqui foi fisgado pela Jaride também. Acesse o site, vocês vão ver muita coisa. Muito ricos, essas profissionais, são notas 10.000 no ó, que chique! Eita lá! Que bom, gente, que bom. Agradeço vocês terem vindo. Agradeço vocês terem ficado até o finzinho. A gente sabe que todo mundo está na reta final, cheio de compromissos, cheio de atividades, cheio de missões, né? E que é uma atividade extra, não é obrigatória, né? Então, estar aqui exige uma escolha. Vocês escolheram estar aqui. E a gente fica muito feliz que vocês tenham podido fazer essa escolha nessa sexta-feira à tarde, e espera que vocês tenham ficado felizes com as escolhas que vocês fizeram, de não realizar nenhuma outra tarefa para estar aqui curtindo dessa discussão com a gente, tá? Muito obrigada mesmo, obrigada aí pela troca, né, pela participação, pela entrega. Quero agradecer também à equipe, né, que sempre muito ativa, Jerônimo, Amanda, a Flávia, né, o próprio Edson, que é o parceiro social do projeto, forte, né, e vocês que estiveram aqui, né, com essa escuta ativa, vamos dizer assim. E aí eu abro a palavra para quem quiser dar ali o finalmente, para a gente concluir esse momento. Eu quero agradecer a presença de todos, foi um momento riquíssimo. Espero poder conquistar mais pessoas para participar na próxima roda de conversa. Hoje foi pouquinho, mas na próxima, se Deus quiser, vamos ter mais pessoas. É isso aí. A presença de vocês aqui faz acontecer, né? Faz com que a gente consiga. Se nós pensarmos aqui, uma voz que trouxe aqui um autor, um texto, se multiplica aqui por 11, porque serão levados para casa, para as comunidades, para as famílias, para as escolas, para cada realidade que a gente viver. Então, é importante demais a presença de vocês aqui, a gente agradece demais. E aprendemos também com as colocações de vocês, com a interação de vocês, é muito importante. Tomara que esse momento se multiplique ainda mais nas redes sociais que os meninos estão fomentando e estimulando lá. É muito bom mesmo. Obrigada pelo momento junto a nós. Pronto, gente, brigadão e até a próxima, né? A gente vai aí em breve ter uma oficina de leitura, mais uma oficina de leitura em janeiro, mais uma roda em janeiro, né? Janeiro tem um monte de coisa planejada, vai ser nossas meia férias ali até a metade, mas o projeto não para, né? O projeto continua, né? Sempre. A gente tá aí sempre na ativa,
porque esses momentos são muito prazerosos para a gente também, tá certo? Então, aguardem aí. Adriele, quem puder, entra nas redes sociais dos meninos. Eu não sei nem se o Clique já colocou, mas eu sei que os meninos do projeto de Adriele são bem mais ágeis em relação a isso. Entrem lá e vejam a oficina da cabaça que aconteceu ontem, vejam a oficina de pintura e vejam que coisa linda que os meninos podem criar quando se dá a oportunidade. Fantástico, viu? Vão lá que vocês vão adorar. Impressionante, né? Eu tô passada com essas oficinas. Juro a você, passada. E eu sou muito ruim de artes manuais. Sou, assim, uma negação. Você não tem noção, não. Então, quando eu vejo uma criança de 6 anos, 7, 8, fazendo um negócio daquele, eu acho algo, assim, fenomenal, entendeu? Porque eu disse, meu Deus! Porque é um talento, é um conhecimento, é uma inteligência que aquela criança tem e que só precisa ser dada a ela a oportunidade de, né? Só o que precisa ser dado a ela é só isso aqui, assim, ó, toma esse materialzinho, toma essa instrução, pronto. O talento brota, faz assim, rapidamente, né? Incrível, incrível. Pois é. Vamos investir sempre. Vamos fazer o seguinte, a gente pega essas postagens, coloca no grupo, faz uma divulgação, pedindo para as pessoas visualizarem, darem like, comentar. A gente vai fazer isso. Vamos fazer essa ação semana que vem. A gente pega isso, cria vários linkzinhos assim. Os meninos me ajudam com isso. A gente faz tanto do Leitura que Liberta quanto da literatura. A gente faz uma postagem só, viu? Para ir em busca dos likes e das curtidas. Vamos, como é que o povo diz? Mendigar like e curtida. Tô brincando. É isso, eu tô aquelas blogueirinhas chatas, pedindo like e curtida. Porque eu pergunto a todo mundo da minha família: você já tá curtindo a página? Você já tá inscrito no canal? Você não sei o quê? Tem que. Eu vou ficar rindo. Mas tem que ser, né? Nas redes sociais, infelizmente, o que importa é a quantidade, né? De curtidas, de likes, de comentários. Então, a gente tem que mendigar. Olha aí, Adriele, nós somos analfabetas, né? Nesse da rede. É biscoitar o nome, minha filha. É biscoitar! A Flávia colocou. Agora eu já sei. Faz, Jerônimo, pega isso, Jerônimo, faz. Vamos usar nossas redes aí, né? Nossas redes de contatos, né? Acima das mídias sociais, nossas redes de contato. Eu uso os grupos da família, eu não posto nada nos grupos da família, eu só posto coisa do projeto. O povo Adriele não responde uma mensagem, mas quando é para pedir like, ela vem aqui no grupo. Só para isso que esse grupo serve. Vamos lá, gente. Usem minha estratégia também. Eita, gente. Muito bom. Bom fim de semana para vocês, tá bom? Descansem um pouquinho. Semana que vem é a última semana, né, de aulas. Então vai ser bom. Vamos concluir nossas ações, nossas tarefas, nos atualizar e ter nossas merecidas férias, sim. O projeto vai ter ações, mas ações pontuais, espaçadas, nada também muito intenso, para a gente também poder descansar, para recarregar as baterias para o próximo semestre, que é importante. Todo mundo está precisando, né? Um cheiro para todo mundo.